Olá pessoal, boa noite, aqui é o professor Lucas do Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Sombrio. Gente, hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco mais longo, tá? A gente vai falar primeiro sobre o mundo, depois o Brasil e depois em 6 estados da federação, tá bom? Então, se você quiser já direto, né, primeiro ver o mundo, depois o Brasil, depois o seu estado, o Ulisses vai deixar na descrição do vídeo já o atalhozinho para você clicar no tempo exato do seu estado, ok? Mas quem quiser fazer o acompanhamento de todo o contexto, fica à vontade, tá bom? Primeiro, gente, para você que quer ficar antenado, né, quer receber os números de primeira mão, as análises de primeira mão, se inscreva no canal e clica no sininho, porque assim que sai o vídeo você já é notificado e você já tem acesso aos vídeos, ok? Então, gente, a gente vai começar com o mundo, certo? E nota que nessa curva exponencial que a gente tem aqui do mundo, né, tá bem crescente, o negócio ainda não está cedendo, né? Então a gente está em franca expansão aqui do coronavírus, né? E analisando melhor aqui pela curva logarítmica, né, a gente percebe, ó, tem essa expansão aqui, está ameaçando diminuir essa taxa de expansão, né? Vamos torcer para essa curva aí se achatar tipo essa parte aqui e começar, né, ficar bem achatadinho. Tudo bem, gente? Então, no mundo a gente não tem grandes novidades, o coronavírus continua a se espalhar, tá? Não tem ainda uma mudança de cenário no mundo. Com relação às mortes, a mesma coisa, nota só a expansão das mortes, né, gente? Estamos chegando perto aí das 100 mil mortes. E aqui a gente vê também pela escala logarítmica, ó, que não está cedendo ainda, está ameaçando começar a diminuir essa taxa. Tomara que diminua, né, gente? Mas ainda assim ela está forte, está crescendo forte ainda o número de mortes no mundo, tá? Vamos partir agora para o Brasil, gente. Então, o Brasil hoje divulgou novos números, né? Hoje é dia 9 de abril, então 17.857 casos foram reportados, tá? Isso tudo está sendo tirado do próprio site oficial do governo, vocês podem checar lá, tá? E ontem a gente tinha 16.170 casos, certo? Então essa curva azul é o que aconteceu de fato. O laranja é o que a gente está prevendo, tá, gente? Então, até domingo, nota, a gente prevê uns 20 mil casos para amanhã confirmados, 22.400 para sábado e 25 mil para domingo, tá? Nota que essa curva está bem definidinha, bem crescente aqui, né? Então, se a gente continuasse em linha reta aqui, ela daria em torno de 23 mil. Então, a gente vai ter em torno aí de 22 a 25 mil casos até domingo aqui no Brasil, tá? Vamos fazer esse acompanhamento. Isso de casos confirmados, né? Lógico, a gente tem os casos da subnotificação, às vezes os exames são feitos de um dia para o... acaba aglomerando muitos exames, né? Acumulando muitos exames, aí tem dias que dá uns certos saltos aí. Se não houver esse tipo de situação, a gente vai estar dentro dos 22 ou 25 mil provavelmente até domingo, tá? Com relação ao número de mortes do Brasil, a gente tinha no dia 8, 819 mortes, hoje, dia 9 de abril, 941, tá? Novamente, vocês podem ver aqui que essa curva, né, tá ameaçando aí uma subida, então a gente está percebendo, gente, por que é importante a gente analisar esses números dia a dia? Porque a gente está percebendo uma movimentação muito grande nas ruas, né? O pessoal está saindo da quarentena e tal, lógico, todo mundo que foi liberado, né? Que o comércio que já foi liberado pode trabalhar, mas o pessoal que pode ficar em casa, né? Que ainda tem como ficar em casa, por favor, fiquem. Então a gente percebe que esses números estão aumentando, essa curva está começando a inclinar, né? Já está começando a preocupar novamente. E aí a gente fez uma previsão, né? Para amanhã de 1.111 casos, depois 1.300 aproximadamente e 1.400 para domingo, certo? Mesmo se continuar em linha reta isso aqui, tá, gente? A gente vai ter aí em torno, sei lá, de 1.300 a 1.500 casos aí até domingo, é o que a gente está conseguindo enxergar aqui pela expansão do número de mortes no Brasil, certo? Então foi o contexto mundial, o contexto do Brasil, agora a gente vai para a questão de cada estado, tá? Novamente, se você quer pular já para o seu estado, procura ali na descrição do vídeo, que já tem, você clica no minuto e segundo e já vai direcionado para o seu estado, ok? A gente vai começar com Santa Catarina. Santa Catarina aconteceu uma coisa muito estranha hoje, né? Tínhamos 501 casos confirmados, nota só
o salto de casos que deu em Santa Catarina. O governador justificou que, né, tinha alguns exames atrasados que acabaram, né, resultando, ou seja, essa curva deveria fazer né, tá um pouco mais inclinada aqui, mas enfim, temos 693, o que deixou essa curva um pouco estranha de se analisar, mas novamente, né, não são dados reais dia a dia, né, a gente está analisando o passado e casos acumulados. Mas enfim, tínhamos 501, hoje temos 693. E a nossa previsão, então, para Santa Catarina são 781 casos, 881 no sábado e 990, perto de 1.000 casos no domingo, né? Se a gente for mais ou menos aqui num crescimento, aqui pode ser que esse número de hoje engane, tá? Mas a gente tem aí entre 800 e 1.000 casos até domingo, tá bom, gente? Com relação ao número de mortes SC, né, a gente teve somente uma morte, né, o que é um resultado muito bom hoje, né, dia 9 de abril. Ontem tínhamos 17, hoje 18, então só uma morte, é um resultado muito bom, né, mas de acordo com essa expansão aqui, né, que está vindo desde lá de baixo, a gente está prevendo aí em torno de 20 mortes para amanhã, 23 para sábado e 26 para domingo. Tomara que isso aqui diminua, né? Se mais ou menos seguir uma taxinha linear aqui, a gente pode ter em torno de 23 a 26 mortes até domingo aqui em Santa Catarina, tá? Vamos torcer para esses números não aumentarem. Vamos para São Paulo, gente. São Paulo está com uma curva muito inclinada, tá, pessoal? Então, eles estão subindo, não dá para saber ainda se é o pico da curva, não tem como inferir isso ainda, mas a gente tem uma curva muito acentuada aqui. Então, a gente tinha 6.708 casos ontem, hoje a gente teve 7.480 casos, tá? E as projeções não são muito boas, né? Elas mostram 8.600 aproximadamente para amanhã, sexta-feira, 10 mil aproximadamente para o sábado e 11.600 para o domingo, certo? Se a gente meio que fizer uma linha reta aqui, projetar aqui, a gente vai ver aí em torno de 10 a 11.500 casos em São Paulo até domingo, tá, gente? Então é muita coisa, né? Vamos ficar ligados nisso aí. Com relação a mortes de São Paulo, gente, a gente tinha 428 ontem, dia 8, né? Hoje, dia 9, 496, tá? Essa curva aqui, ela está numa crescente, uma exponencial bem definidinha, e a gente está prevendo aí para os próximos dias, né? Sexta-feira, 581, no sábado, 679 e no domingo, 795, tá? Praticamente 800 casos, né? Se a gente fizer uma coisa um pouco mais linear aqui, a gente pode ter de 700 a 800 casos de morte em São Paulo acumuladas, né, até domingo. Vamos torcer que esse número seja menor, mas hoje é o que as curvas estão mostrando para a gente, tá? Vamos então para o Ceará, gente, tá? O que a gente tem a dizer sobre o Ceará? O Ceará, ele tem essa curva azulzinha até agora, foram os casos efetivamente coletados, né? Então a gente tinha 1.291 casos ontem, dia 8, hoje 1.425, certo? Então, com base nessa curva, o nosso modelo mostra, esse modelo ele basicamente trabalha com a curva logarítmica da expansão, e ele marca aqui 1.619, 1.839 e 2.000 casos até domingo no Ceará, certo? Mas se a gente puxar uma linha reta aqui para uma expansão retilínea, a gente pode ter aí em torno de 18 a 20, de 1.800 a 2.000 casos no Ceará até domingo, tá? Então 1.800 até 2.000 é o que a gente está prevendo para o Ceará em número de casos. Com relação ao número de mortes, né, gente, essa curva do Ceará, então a gente tinha 43 ontem, dia 8, 55 hoje, né? Agora as nossas previsões são 64 para sexta-feira, 75 para o sábado, 87 para o domingo, né? Novamente, se a gente continuar uma linha reta aqui, a gente pode bater por aqui 75 casos. Então, a gente pode ter em domingo de 75 a 87 mortes, tá bom? Vamos torcer para quanto menos, melhor, tá? Vamos se cuidar aí, pessoal do Ceará. O Rio de Janeiro, gente, né? O Rio de Janeiro também está com uma curva aqui bem definidinha, né? Tínhamos 1.938 casos dia 8 de abril, ontem, né? E hoje, quinta-feira,
2.216 casos, né? Se a gente seguir essa curvinha aqui, gente, ó, as previsões para sexta, sábado e domingo são essas: 2.450 aproximadamente, né? 2.700, 3.100 casos, né? Basicamente, se a gente puxar aí uma linha reta daqui, a gente poderia ter aí numa situação boa, vamos dizer assim, 2.750 casos. Então a gente vai ter em torno de 2.750 a 3.110 casos de coronavírus no Rio de Janeiro, tá, pessoal? Então está crescendo bastante, como eu falei para vocês. Vamos nos antenar. Quem puder ficar em casa, em quarentena, por favor, fique. Com relação às mortes no Rio de Janeiro, a gente tinha 106 ontem, quarta-feira, hoje na quinta-feira, 122, certo? Esses números aqui, a gente previu pelo modelo 150 mortes para amanhã, 179 para o sábado e 212 para o domingo. Só que aqui, ó, nota que se ela manter uma linearidade, aqui pode não ser um número tão grande quanto 212, né? Se a gente torcer e der muito certo, esse número pode chegar perto de 160, por aí. Então a gente vai ter de 160 a 212 mortes no Rio de Janeiro até domingo, tá, pessoal? Isso é o que as curvas estão, lógico, né? Novamente, tem os casos de subnotificação, todos esses dados são analisados de acordo com os dados que o governo está disponibilizando para a gente, tá? O Amazonas, né? Pessoal de Amazonas, gente, né, tem que tomar muito cuidado também. A curva começou a ter uma expansão muito perigosa aqui, então, novamente, quem puder, fique em casa. Na quarta-feira, 804 casos, hoje, quinta-feira, 899. Tá? A previsão mostra 1.000 casos aproximadamente na sexta, 1.200 no sábado e quase 1.400 no domingo, tá? Se a gente for pela linear, traçar uma linha reta aqui, parando por aqui, vai ficar em torno de 1.200 a 1.400 casos no Amazonas de coronavírus, tá? Quanto ao número de mortes, pessoal, também preocupa um pouco, tá? Talvez esse número não seja essa previsão aqui, vamos explicar melhor. Isso aqui considera expansão exponencial, tomara que não aconteça isso. Então a gente tinha 30 na quarta, na quinta-feira 40. Então a gente está prevendo 49 mortos na sexta-feira, 60 no sábado e 73 no domingo, né? Isso seria uma expansão exponencial, vamos dizer assim, um dos piores casos possíveis, né? Se mantiver, né, essa expansão linear, se a gente traçar uma retinha aqui, até aqui, por exemplo, a gente vai chegar entre 50, 57 e 73 casos até domingo de morte no Amazonas, tá? Então, por favor, pessoal, quem puder ficar em casa, fique. O Distrito Federal, ele tem uma situação um pouco mais confortável, tá? Do que os outros estados da federação, né? O Distrito Federal, ele tinha 509 casos, aumentou para 527, então um aumento bem pequenininho, né? Então, é uma situação confortável. Nota que ele está praticamente em linha reta, ele não está exponencial. Então, olha só, essa expansão em linha reta, né, ela indica aumentos, né, bem pequenininhos dia a dia, certo? Então, talvez a situação se controle mais rapidamente lá, se não tivermos um novo salto dos números, né? Então, a gente tinha 509 ontem, 527 hoje, quinta-feira. Então, a gente prevê 543 para sexta, 559 para o sábado e 576 para o domingo, tá? Aqui vai ficar, eu acredito que vai ficar bem perto de 576, a não ser que esse número cresça bastante aqui exponencialmente, mas a gente acredita que está muito perto de 576 até domingo. Com relação a mortes no Distrito Federal, tá, gente? A gente também está tendo, olha, né, basicamente uma linha reta aqui, então, o que é muito bom, né? Tomara que isso aqui diminua e tenhamos cada vez menos mortes no Distrito Federal. Então, a gente tinha 12 na quarta, na quinta a gente tinha, teve, né, hoje foi recém-divulgado, 13 mortes, tá? Mas com base nessa expansão de curva, a gente prevê 15 casos na sexta, 17 no sábado e 20 casos até domingo, tá? Considerando, né, uma situação boa, a gente poderia ter de 17 a 20 casos até no domingo no Distrito Federal, tá bom, gente? Então,
o que a gente tinha que colocar de número era isso, tá? Eu acho que foi um apanhado bem geral, aí dá para a gente ver várias regiões, todas as regiões brasileiras foram contempladas, né? Para a gente ter mais ou menos um panorama do que está acontecendo no Brasil inteiro. Tá bom, gente? Então, de novo, tá? Se inscreva no canal, indique o canal. Se você acha que o canal está sendo útil para você, que está servindo de alguma coisa, indique o canal para os seus amigos, compartilhe no WhatsApp, enfim, compartilhe as informações, porque é muito interessante que a gente analise esses números para que a gente possa tomar as decisões mais sábias, né, de sair ou não sair de casa, de se resguardar. Então, enquanto esses números estiverem crescendo, né, quem tiver que trabalhar, quem já for liberado de trabalho e tal, mas quem puder ficar em casa, por favor, fique em casa, ok? Um abração, um beijo para todo mundo, até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!